bem, estamos ao vivo para mais um dia, mais uma temporada do SRE Cast 2026. Segundo dia. Segundo dia de feira, né? Sucesso absoluto. O terceiro ano do SRE Cast. Terceiro sucesso ano direto. total. Pessoas incríveis passam por aqui, muita conexão, muito network. E se você não pode estar na feira, o SRE Cast é uma oportunidade para você acompanhar um pouquinho ali por alto do que acontece aqui nesse ambiente isso aí. incrível. A CRE vai até você. Justamente. E se você pode, por favor, se prepare para estar aqui ano que vem. É uma oportunidade incrível para você fazer muita conexão, absorver muito conhecimento e entender como que o mercado está se movimentando. Isso aí, fazer muito network, relacionamento, que é o que move o seu negócio. Né? É isso aí. Isso aí. E falando nisso, a gente está com um cara aqui, rapaz... Você, supermercadista, esse assunto é para você. É aquele episódio que a gente fala, assista do começo ao fim 100 vezes repetidas. Isso aqui no varejo eu acho que é a engrenagem fundamental. Fazer virar ali o teu que comercial, o varejista alavanque a sua operação. É isso aí. Eu acho que esse assunto aqui vai ter palestra aqui hoje, no segundo dia, sobre isso. Daqui a pouco. Sim. Muito bom. A gente vai ter um spoilerzinho que vai rolar lá na palestra agora. Eu já tô curioso pra caramba. Já tá nervoso, né? Já tô curioso. A gente tá com Domênico Filho para falarmos aqui sobre inteligência do consumidor. Como que isso pode ser aprimorado aí no mercado, como a gente pode utilizar todos esses dados, como que o consumidor se comporta. Vamos entender um pouquinho? Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela introdução que vocês fizeram. Fico muito lisonjeado de poder participar do podcast com vocês. Nós já havíamos, como Nielsen e IQ, participado desse evento. É a primeira vez, inclusive, que nós viemos para o evento com uma feira, né, como um stand. Que legal. Né? Nós temos um stand na feira. Né? Convido a todos também que puderem participar, quiserem tomar um café com a gente, para passarem lá e baterem um papo com a nossa equipe. E nós ficamos surpreendidos positivamente com o resultado da feira no primeiro dia. Muitos clientes, muitos varejistas, parceiros nossos nos visitando, né? Muito network acontecendo também dentro do nosso stand. Então foi uma, não digo surpresa, porque nós sabíamos do potencial da feira, sim. Mas para nós que tínhamos uma curiosidade de saber como seria colocar um stand de uma empresa de serviço dentro de uma feira como essa, o resultado tem sido muito positivo. O que deixa a expectativa muito alta para hoje e amanhã também, né? Muito bom, né? E esperamos que fechem muitos negócios e ano que vem ainda maiores, né? Como eu já falo aqui, quem vem uma vez, vem duas, vem três e não deixa de vir. Sejam bem-vindos à feira, eu tenho certeza que até o terceiro dia você vai ter ainda muito mais feedbacks pra gente aqui de forma positiva. Bom, né, João? Fala um pouquinho pra gente aí como funciona a tua operação, como lá. Vocês estão posicionados no mercado hoje. Primeiro, apresentando a Nielsen IQ. Nós somos uma empresa multinacional presente em mais de 100 países. No Brasil, nós estamos há mais de 50 anos e nós fazemos toda a mensuração do mercado brasileiro de consumo. Nós temos hoje a maior leitura do mercado brasileiro, não só brasileiro, como o mercado carioca, quando você pensa na conexão e conectividade com os varejos aqui da região. E com isso a gente consegue trazer uma visão tanto para o fabricante sobre como está o mercado no Brasil, se esse mercado está crescendo, se ele está caindo, como ele performa entre as marcas dentro de uma categoria, como que o consumidor está comprando, quais são as mudanças. O Brasil é um país que vive tendo que passar, né, por crises diferentes. Eu não me lembro de um ano em que nós começamos e falamos, esse ano vai ser bom, vai ser tranquilo. Sempre tem uma crise diferente no Brasil. Nunca foi em paz, né? Tranquilo. Exatamente. O que tem feito com que o brasileiro ele cada vez vá se adaptando mais e buscando alternativas para ele seguir consumindo, dada todas as adversidades que ele enfrenta. Né? Então, todo esse comportamento do consumidor carioca, comportamento do consumidor brasileiro, a gente também estuda para trazer uma visão para a indústria e também para o varejo. Né? Trazendo já, entrando um pouco no tema da minha palestra, que vai ser daqui a pouco o Retail Media, a gente tem visto que o brasileiro, se a gente voltar um pouco no tempo, e não vou voltar tão pouco, mas se a gente for 20 anos atrás, o brasileiro, para ele fazer compra, ele percorria 3 canais diferentes. Hoje ele vai em 9 canais. Né? Então ele está cada vez mais multicanal, muito como consequência do ambiente econômico que ele vive. Né? Já de novo, entrando um pouco, eu gosto sempre de começar as nossas palestras, as nossas conversas, traçando a base da conversa, que é o cenário em que o brasileiro está inserido. E o cenário do brasileiro hoje é um cenário de muito desafio. Por quê? Porque nós temos variáveis econômicas que impactam o consumo, que jogam a favor do consumo, que é o desemprego. Nunca esteve tão baixo no Brasil, 4,9%, desde que o IBGE começou a mensurar lá em 2015, é a menor taxa. Isso tá legal. E um aumento na renda. E aí o empresário, o varejista, ele olha e fala, mas tem uma queda no desemprego, aumento da renda, por que o consumo não acontece? Né? Por que esse consumo está sendo freado? Porque a gente tem, por outro lado, um consumidor altamente endividado,
Hoje, 78% da população brasileira está endividada, com uma taxa de juros de 15%, que faz com que ele tenha muita dificuldade para pagar suas dívidas, e o Brasil bate recorde hoje de inadimplência, tanto pessoa física como jurídica. Tá bem alto, né? Está bem alto. Hoje a gente já pode dizer que 4 a cada 10 brasileiros endividados não conseguem pagar suas contas. Bem alto. Né? O que faz com que cada vez mais ele vá tendo dificuldade para comprar. Aí ele fala, pô, Dom, mas eu estou olhando, os alimentos tiveram deflação no final do ano passado. É verdade. Houve uma deflação, a gente viu uma queda no preço das commodities, principalmente. Mas quando a gente pensa no bolso do consumidor, a gente olhar a inflação de energia elétrica e combustível foi 12% no Brasil. Quando você olha a inflação por setor ou por produto, né? Diferente Exato. da global, né? Inflação de educação, 7% no Brasil. Você olha o índice geral do consumidor, está em 4, 5, mas quando você olha alguns setores importantes que impactam o bolso do brasileiro, dispara. E aí esse brasileiro começa a buscar alternativas. Né? Ele começa, por que ele sai de 3 canais para comprar em 9? Porque ele está buscando as melhores condições. Sim, sim. Né? Então ele começa eu vou comprar essa água, legal. Né? Eu vou comprar essa água, mas eu posso comprar essa água hoje numa loja de conveniência, posso comprar numa farmácia, posso comprar no supermercado, posso comprar no atacarejo, posso comprar numa padaria. E dependendo da missão de compra, ele compra a mesma água. Sim, compra na internet em vários lugares. Compra pela internet, que tem ele vai conseguir comprar. Ele vai conseguir comprar. E acho também tem um ponto que tem feito, acho, com esse desafio, né, que cada vez mais capturar a atenção do consumidor brasileiro tem sido mais complexo. Sim, né, dado esse cenário que eu acabei de comentar com vocês. E aí a gente vê um crescimento acontecendo, é um fenômeno global, mas está muito forte no Brasil hoje, que é a questão do CRM, que é o cadastro dos produtos, dos seus clientes, né? Então, o quanto que você consegue identificar das compras que você faz cada consumidor e buscar fazer ativações mais personalizadas. Então, é muito comum a gente estar agora aqui gravando esse podcast, por exemplo, e daqui a pouco vocês receberem uma mensagem de algum varejista falando, Jean, tem a promoção aqui do shampoo que você está acostumado a comprar e faz 2 meses que você não compra. Né? Então, essas ações do varejo também ativando esses consumidores o tempo todo e varejistas diferentes também incentivam o brasileiro a ele ser multicanal. E aí, quando a gente pensa no consumo das famílias, eu falei que todo o cenário econômico hoje ele traz muito desafio para o consumidor brasileiro. Quando a gente olha o consumo das famílias no Brasil nos últimos 6 meses, ele vem retraindo, ele vem caindo. Então, se a gente pegar o mesmo carrinho de compra do brasileiro hoje e comparar com esse carrinho 6 meses atrás, a gente está falando de mais ou menos de 8 a 9% menos itens dentro do carrinho, com o brasileiro gastando mais. Pô, demais. Cara, 8 a 9, isso é muita coisa. Exatamente. Então, é o carrinho mais curto, menos itens no carrinho, mas ele gastando mais. Né? Então começa. Aumentou tudo. Exatamente. E começa a gerar uma necessidade no varejo de buscar fontes alternativas de renda. E a gente tem visto o varejista, ok, então além da operação de piso de loja, como eu consigo rentabilizar mais o meu negócio? Né? E aí a gente tem visto muito o crescimento de serviços financeiros sendo promovidos pelos varejistas, né? O acesso ao crédito, inclusive, né? 75% né, dos varejistas mundo afora, inclusive Brasil, declaram que investir em serviços financeiros é uma das prioridades para os próximos anos. Né? E aí também é onde entra o retail media. O que é o retail media? Acho que existe ainda, como é um conceito novo, acho que é muito importante até a gente deixar essa mensagem clara e aterrizar bem esse conceito. Bem legal, a gente acha legal. que fala, eu vou fazer uma propaganda dentro da minha loja e isso é retail media. Né? Isso não é retail media, isso é uma propaganda dentro da loja. É diferente, né? É diferente. Que foi uma coisa que sempre aconteceu, a propaganda dentro da loja. Né? Agora, o retail media é quando você tem uma base da sua audiência de consumidores que frequentam a sua loja bem organizada, a ponto de você saber exatamente como que você qualifica essa audiência dentro da sua loja. Você sabe, por exemplo, que das 10 da manhã às 2 da tarde, você tem uma alta frequência de visitas na sua loja vou dar um exemplo aqui, tá? De público masculino de 35 a 50 anos de um alto poder aquisitivo. Então você já segmentou a sua audiência e você consegue fazer ações de comunicação voltadas para esse perfil, para esse público. Caraca, olha o nível do detalhe para conseguir ser mais assertivo. E por que isso traz um dinheiro novo para o varejo? Porque essa possibilidade faz com que você comece a fazer veiculações e anúncios dentro da sua loja de produtos que você nem vende na sua loja. Vou dar um exemplo, esse mesmo exemplo que eu dei, do meio-dia às 14 horas, público adulto, masculino, 35 a 50 anos, classe poder aquisitivo alto, eu quero vender esse espaço para uma loja de carros para vender SUV. E eu começo a colocar dentro da minha loja, nos meus displays, anúncios com um anúncio que possivelmente seria veiculado na televisão e agora é veiculado dentro da minha loja.
né? Eu vendo carro na minha loja? Não vendo. Gerei receita ali. Eu gerei uma receita que não viria para mim, iria para a televisão, né? Então, Caraca, isso que abre um potencial sacada. muito grande para o varejo, como uma nova renda, né, chegando para ele, né? Ainda mais grandes redes, né? Grandes lojas. Quantas pessoas não passam no supermercadista grande, né? No atacarejo o dia inteiro, o tempo todo ali. O atacarejo, ele hoje é o canal mais visitado no Brasil e é o canal mais penetrado também. É. Quando a gente vem para o Rio de Janeiro, então é uma situação um pouco diferente, porque nós temos redes regionais muito fortes que possuem uma penetração também muito alta. Quando a gente olha, eu vou trazer alguns números para vocês como comparação, nos Estados Unidos, nesse ano, né, a estimativa é que seja investido 50% mais dinheiro em comunicação dentro dos estabelecimentos comerciais do que na televisão. Olha isso, cara. Para o ano que vem é o dobro. Vão investir mais dinheiro em retail media, os anunciantes, do que eles investem na televisão. E por que isso acontece? Exatamente por esse ponto. Muito mais assertivo pelo que você falou, É né? isso. Se você pensar Walmart, Amazon, grandes varejistas americanos, eles têm uma penetração em 100% da população americana. Se você quiser falar com a população americana, você não precisa ir para a televisão. Você vai aprender Walmart, você vai aprender a Amazon. E você fala diretamente, tendo uma atenção muito grande desse consumidor, garantindo uma maior eficiência da mensagem. Porque hoje, quando você está com uma televisão ligada na sua casa, você está com a televisão ligada, mas está conversando com a sua família, você está no celular. Sim. Disperso Você não tá com totalmente, exatamente. né? Agora, quando a pessoa está no momento da compra, dentro da loja, ela está pilotando o carrinho dela, atento às mensagens que ela tem para poder trabalhar naquele momento. Eu né? não sei se eu estou enganado, mas quando você entra no local para comprar, você já está com aquele, eu não sei se explicar se é uma sensação, se é uma vontade ou um desejo de adquirir algo. Sim. Aí tu dá de cara com a propaganda do SUV que você já tá pensando em comprar, eu já estou comprando, aí eu vejo aquele carro, aí se tem uma agência perto eu passo na porta, aí despertei já a vontade e comprei. Exatamente, exatamente. Você já conecta com o seu consumidor ali, né? Muitos já colocam um QR Code que você pode escanear, já falar diretamente com o vendedor. Então, Muito tem legal. o cenário da inteligência artificial chegando também para facilitar muito desse serviço e também para não trazer dados somente dos Estados Unidos, que eu sei que o pessoal que frequenta quer dados do Brasil, quer dados do Rio. No Brasil, se a gente pegar os últimos 3 anos, o investimento em retail media saiu de 350 milhões de dólares para $1 bilhão em 3 anos. É muita coisa. Ele triplicou. Triplicou. Ou seja, isso é uma tendência, isso veio para ficar e isso veio para trazer mais dinheiro para o varejista. E quando eu falo mais dinheiro, é um dinheiro novo, que antes ia para a televisão e agora deve vir para o varejista, e para trazer mais eficiência também para as indústrias. Porque a indústria pode pensar, tá bom, mas além de poder ter uma mensagem mais clara para o meu consumidor, por que eu vou fazer um anúncio no varejista e não faço na televisão? Eu vou trazer um número para vocês agora que vocês vão ficar assustados. Legal. Se a gente pega Rio de Janeiro, tá? Supermercados, 68% das vendas que aconteceram sob alguma promoção de preço, elas aconteceriam mesmo sem a promoção. Ou seja, eu, varejista e meu parceiro indústria, investimos para fazer uma promoção, por exemplo, de uma água como essa, o consumidor ele compraria a água mesmo sem a minha promoção. No Rio de Janeiro foram 5 bilhões de reais no último ano que ficaram na mesa de vendas que aconteciam mesmo sem a promoção. Eu ia até te perguntar isso, se a gente conseguiria entender o volume do Rio de Janeiro frente ao Brasil, para a gente saber se o Rio de Janeiro está atrasado, se a gente está adiantado, porque é uma vontade nossa fazer com que os varejistas do nosso estado saiam na frente. Só que muitas vezes a gente esbarra em algumas dificuldades. Ou ele não enxerga, poxa, isso não é necessidade. Nosso Sim. negócio é vender aqui como a gente já faz há 35 anos. E a gente sabe que o varejo moderno está mudando, as gerações estão mudando, e quem tem os dados na mão tem o poder de compra ali dos clientes, obviamente. Exatamente. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho, especificamente do Rio de Janeiro. Como é que você enxerga o posicionamento do varejo carioca Sim. frente ao retail media? Se você acha que ainda podemos evoluir ainda mais, ou se a gente está num cenário estável de crescimento, de expansão, de tecnologia? Legal. É uma excelente pergunta, tá, João? E eu estava comentando com vocês agora há pouco aqui que eu e minha equipe, o Pietro, a gente visita o Brasil todo, visitando os varejistas, conhecendo a rotina deles, a operação. Antes mesmo de vir para cá agora pela tarde, nós estávamos visitando algumas lojas aqui do Rio de Janeiro Maneiro, para muito conhecer legal, a operação, ver como está funcionando. Pontos como esse, por exemplo, nós estamos discutindo, né? Sim. E o Rio de Janeiro ele está num bom nível de desenvolvimento quando a gente compara com a média Brasil, tá? E da onde vem esse bom nível de desenvolvimento? Para você trabalhar hoje com retail media, se algum varejista estiver assistindo, a gente fala, tá, eu me interessei pelo tema, como que eu começo?
Você começa primeiro, tendo uma boa base de clientes identificados, organizada. Guarda isso que eu vou te perguntar isso A depois. gente volta nisso. Então tem que ter uma boa base de clientes organizados. Segundo, eu faço todo um inventário de mídia que eu posso ir dentro da minha loja. Tendo uma boa base da minha audiência qualificada, identificada, um dado organizado, quem são os meus clientes, como eles compram, e tendo um inventário feito do que eu posso oferecer para o anúncio, o próximo passo é me conectar com os veículos que fazem esse meio de campo e fazer com que o retail media aconteça. O Rio de Janeiro, eu mencionei que tem uma força varejonal muito grande, né? Tanto é que o Atacarejo, que é o canal que hoje representa metade do faturamento do varejo moderno, no Rio de Janeiro não chega a 30% do faturamento do varejo moderno. Por quê? Porque as redes regionais aqui são muito fortes e trabalham muito bem. E trabalham muito bem com seus clientes. Então nós temos hoje no Rio de Janeiro grandes redes que já estão muito à frente com o CRM, então com a identificação dos seus clientes, e começam a tomar ações, né, já de personalização em suas ofertas. Então eu vejo hoje o Rio de Janeiro bem posicionado quanto a isso. É claro que existe ainda um potencial de avanço, né, sobre essa frente, assim como existe no Brasil como um todo, mas eu vejo o Rio de Janeiro muito bem posicionado por essa organização. É claro, o mercado como um todo ele é muito heterogêneo também. Então, como você tem aqueles que estão muito bem posicionados, vocês têm aqueles que ainda estão entendendo como isso funciona, como montar uma base de clientes, porque tudo é um processo, né? E eu fiquei curioso quando você falou você citou o exemplo, né, vou pegar aqui um homem de tantos anos, tal classe social. Como é que a gente consegue entender que é exatamente esse público que está ali naquela hora? Isso eu como consumidor falando, tá? Eu vou numa grande rede perto da minha casa, aqui na Barra. Eu entro e saio sem me identificar em nada. Sim. Não boto CPF na compra, na nota, uso um cartão meu que não é o cartão da rede. Tá entendendo, João? Entendeu a minha pergunta? Sim. Eu só entro, compro e saio. Como é que ele sabe que eu estive lá se eu não passei de livre, espontânea vontade nenhum dado meu ali? Sim. A não ser o estacionamento, mas aí é meu carro ali, não sou eu, não é ligado. Mas essa é uma pergunta muito boa também, gente. Eu tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade. Eu fiquei curioso. Como é que funciona essa identificação? Essa identificação ela acontece por meio do fornecimento do CPF quando você faz a compra. Entendi. Né? Então, muitas redes hoje oferecem. Hoje, pela manhã mesmo, eu fiz uma compra aqui no Rio de Janeiro em uma rede que eu não tenho cadastro. Eu sou de São Paulo, eu não moro no Rio, então não tinha o cadastro dessa rede. Mas a rede me ofereceu, e no próprio checkout da loja, no próprio caixa, a moça do caixa falou: olha, você não quer colocar o seu CPF? É super rápido, você coloca o seu CPF e o seu telefone e você está cadastrado. Eu falei: não, obrigado, eu não moro no Rio de Janeiro, não vou frequentar essa rede. Ela falou: mas os produtos que você está levando possuem descontos que você vai gastar menos. Eu falei: então eu quero. Aí valeu. Entendeu? Então, assim, muita gente ainda não fica à vontade de colocar o CPF para identificação, porque essas ações elas acontecem a partir do momento que os clientes se identificam. E vale mencionar que toda ação de CRM que os varejistas trabalham é levado muito a sério a questão da confidencialidade dos dados. Eu ia perguntar sobre o LGPD nisso aí, como Exatamente. está sendo tratado. A lei de proteção dos dados é levada muito a sério e não há vazamento de informações, né, de dados dos consumidores para outros fornecedores, para institutos de pesquisa. Essas informações são sempre levadas muito a sério, ou seja, dá para o consumidor confiar nessas informações que são concedidas aos varejistas. E com base nessas informações, fica a critério, obviamente, do varejista estimular que os clientes coloquem o seu CPF. Como aconteceu comigo hoje de manhã numa rede. Eu não ia colocar, porque para mim não faz sentido, eu não frequento o varejo por não residir nessa cidade. Mas, olha, se você comprar, você vai ter tanto de desconto nesses produtos que o senhor está levando. Opa, eu falei: então eu coloco. Né? Então tem um estímulo também do varejista em praticar as ações personalizadas para que o consumidor sinta a necessidade de colocar, né? E vou dar exemplo, ações que eu não via acontecendo antigamente no varejo carioca, e muito menos no Brasil, mas que eu vejo acontecendo hoje. Por exemplo, ao invés de eu fazer uma ação, eu, varejista, fazer uma ação que vá ser oferecida para toda a loja, qualquer pessoa que entrar no meu piso de vendas, não, eu quero fazer uma promoção para aquelas pessoas que compraram esse produto, mas faz 3 meses que eles não compram esse produto. Porque eu sei que quando a pessoa comprava esse produto, ele costumava levar, junto com essa água, né, alguns salgadinhos para comer o snack junto com a água. E quando ele deixa de comprar água... de dados, exatamente. Você consegue entender. Eu te dou um exemplo mais a fundo ainda. Né? Nós trabalhamos em um case para ajudar uma indústria, um varejista,
que queriam desenvolver um produto no Brasil que é o kombucha. Não sei se vocês já ouviram falar. Kombucha, aquele chá natural. Sim. Vamos desenvolver, mas não dá para a gente oferecer kombucha para toda a população que frequenta a nossa loja. Para quem que a gente oferece kombucha? E a gente ajudou construindo um caso junto com eles, e olha, a kombucha, trabalhando junto com a ideia que o fabricante tinha de que é um produto sim saudável, um produto natural, e a gente viu que as pessoas que tendem a consumir esses produtos naturais, elas frequentavam das 30 lojas que o varejista tinha, 10 lojas específicas. E como é que a gente concluiu isso? Porque quando eu segmento em categorias que hoje são tidas como saudáveis, leite proteico, digamos assim, leite proteico, whey protein, creatina, são categorias que identificam aqueles consumidores como um consumidor que busca produtos saudáveis. Sim, sim. Esses consumidores visitam muito mais essas 10 lojas entre as 30, ou seja, são essas 10 que eu vou buscar fazer uma ativação, né? Qual que é o horário que ele busca comprar esses produtos? Eu fiz pelo horário. Aí já viu. Qual que é o perfil, então, das pessoas que compram esses produtos nesses horários? É esse perfil. E aí eu sei que é esse perfil que eu tenho que ativar para ele comprar kombucha, e eu consigo entender até mesmo qual que é a probabilidade dele comprar kombucha quando ele compra um whey, quando ele compra uma creatina. Caraca. Então, o nível de informação hoje que é considerado é muito detalhado, né? E por mais que pareça complexo, isso, hoje existem ferramentas, inclusive nós da Nilson temos uma ferramenta que é muito boa para isso, que ajuda com inteligência artificial essas tomadas de decisões serem muito rápidas. Né? Antigamente você tinha que se deitar sobre uma planilha de dados e ficar olhando os dados. Hoje em dia você já tem uma inteligência artificial que já fala, para você vender esse produto, basta você combinar com esses dois e você tem uma chance de sucesso de 80%. E você, assim, sei que daqui a pouco a sua palestra ali, a gente não pode prender muito tempo aqui, mas você puxou um assunto agora que eu estava aqui com uma pergunta matutando aqui, que era sobre como mensurar ou como aumentar o resultado do varejo, né? Que a margem é muito pequenininha e a gente sempre pensa em mensurar o ROI de cada investimento que o varejista faz, a gente tem que ver o ROI disso. Sim. Você acabou já de dar uma inserida nesse tema, porque isso vai de encontro com o que eu estava pensando. Se eu começo a fazer combos, eu vou montando estratégias para que o meu consumidor compre, aumente minha margem lá no final. Mas assim, de forma prática, o varejista hoje consegue absorver alguma dica sua aqui para entender o ROI dessa operação? Tá, eu vou começar a investir em retail. O ROI é X, é Y. Tem alguma coisa prática que a gente consiga trazer para a realidade da galera hoje? Tem. Hoje, cada ação dessa você consegue mensurar e avaliar qual foi o retorno que essa ação te deu. Por exemplo, quando a gente define um perfil que a gente vai ativar uma ação de retail media, eu já falo, eu tenho compradores com esse perfil definido de uma proporção de 2.000 compradores. Como geralmente é feito? Desses 2.000, eu vou ativar 1.800. Eu ativo os 1.800 e eu comparo a eficiência de venda que eu tive nesses 1.800 com os 200 que eu não ativei. Se eles tiveram o mesmo percentual de venda, minha ação não foi sucesso. Agora, se esses 1.800 compraram muito acima do que eles 200 vinham comprando, sim, eu consigo avaliar qual foi a taxa de sucesso, né? Então, tudo isso hoje é muito mensurado, é levado muito a sério e na ponta do lápis mesmo para entender o quanto isso traz de investimento e retorno adicional. Porque, no final, o que o retail media vai proporcionar para o varejista e para a indústria é como que eu vou entender o que o Jean quer comprar quando ele entra na minha loja. E eu vou trabalhar, né, como muito era feito antigamente, de olha, o Jean vai entrar na minha loja para comprar um produto, mas ele vai comprar porque ele lembrou que ele tem uma necessidade de comprar água e aí ele procurou a minha loja para me conectar com a marca. Hoje, o retail media inverteu esse papel. Hoje são as marcas buscando os consumidores. Então, antes de você lembrar que você precisa comprar uma água, a marca de água vai te ativar, falar, eu vou fazer o Jean lembrar ou despertar nele o interesse de comprar minha água. Então, é a inversão nos papéis, né? O que antes um processo de compra, de uma jornada que era necessidade, interesse e compra, hoje vou despertar um interesse que vai levar uma necessidade e vai acontecer a compra. Então hoje é as marcas correndo atrás dos consumidores, não mais os consumidores buscando as marcas. Não, maneiro. E assim, esse estudo todo que vocês fazem, essa gama de dados, ajuda até a reformular todo o mix dentro do mercado, né? O que fica perto do que, qual setor vem... Né? Voltando para essa rede, depois no off eu te falo qual é, para a gente não ficar fazendo propaganda. Sim. Teve uma reformulação da unidade deles aqui, gigante, que eu não entendi nada. Uma coisa de louco, cobra para cá, muda coisa para cá. Um belo dia, eu e minha esposa, a gente entrou no mercado e a gente falou, caraca, não acho mais nada. Mudou tudo.
tudo que tu possa imaginar mudou. E a gente viu que eles lançaram o programa de pontos, aí ela se cadastrou ou não, tem até que me cadastrar. Então, Sim. geralmente, a gente coloca no CPF dela, porque dá um monte de desconto de tudo, né? É isso. O programa de pontos, aí tem um desconto de estacionamento normal, e eles colocaram várias coisas perto de outras coisas que realmente te dá maior gatilho gigante para comprar. E a gente supõe, conversando com o pessoal, que eles viraram um atacarejo, que não eram. Entendeu? Então mudou muita coisa lá dentro. Muito. Provavelmente passaram por uma reformulação de dados, um estudo, algo parecido, né? Sim. De repente até cliente de vocês também. Possivelmente. Sabe? Possivelmente. No Rio hoje já estão... praticamente todo o mercado carioca hoje está conectado conosco, usando nossas informações para tomar as melhores decisões e é bem capaz. Seguramente deve trabalhar com a gente. E é um ponto, acho que nesse ponto que você trouxe, né, de como essas ações são desenvolvidas, de fato hoje tudo é muito estudado, né? Localização dos produtos, que vai comprar, tem a maior possibilidade de venda casada. Então tudo isso é muito bem estudado. E hoje, até o cenário, né, da maneira que nós estamos vivendo, eu comentei de uma taxa de juros a 15% no Brasil, um consumidor endividado. Existe uma expectativa, até via Banco Central, dessa taxa de juros sair de 15% para 12,5%, né, para o final do ano. No jornal hoje, que por causa da crise, a expectativa é cair no máximo 0,25 agora. Hoje, né? Na reunião de hoje. 0,25. Na reunião de hoje. Isso. Vamos ver até o fim do ano, mas Exatamente. vai depender dessa crise brava. A expectativa é que a gente tenha essa queda de 0,25 até o final do ano e chegar no final do ano a 12,5, o que deve trazer um fôlego. Já vai ajudar muito. Agora, é muito curioso, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário econômico, existem concorrentes invisíveis para o varejo, né, que também ajuda o varejista a entender, mas espera aí, de novo, se eu tenho uma situação de renda aumentando, por que não vem o consumo? E esses concorrentes invisíveis são aqueles que sugam o dinheiro do consumidor, mas não estão visíveis ao nosso olho nu. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu tenho certeza que vocês já pensaram nisso. As canetas emagrecedoras. Ixi, total. Isso vai trazer uma mudança para o varejista, não somente pelo que ele vai passar a vender ou como ele passa a vender, mas como rentabilizar melhor o lugar dele. Por quê? Com as canetas emagrecedoras, primeiro, existe um consumo da renda do brasileiro que vai para a caneta e consumozinho alto, custo né? alto. Com a queda da patente que está para acontecer, pode ser que esses preços fiquem mais viáveis, mas ainda assim é uma renda que até pouco tempo atrás não era comprometida com isso, e as pessoas mudam os hábitos de consumo a partir do momento que elas passam a serem medicadas por essas canetas. Então a gente tende a ter um cenário onde as próprias commodities percam um pouco de relevância para o varejo, que são muito pesadas e jamais deixarão de ser importantes, mas percam um pouco de relevância, e a gente comece a ver o desenvolvimento mais forte de categorias de maior valor agregado. Entendi. Categorias com proteína, categorias com âmbito de saudabilidade. Quando a pessoa faz o uso de um medicamento para emagrecer, por exemplo, uma caneta, ela não quer deixar de consumir um chocolate, mas ela passa a consumir um chocolate de uma melhor qualidade. Sim. Já que ela vai sair da dieta e vai comer um chocolate, eu quero consumir um chocolate melhor. E geralmente essas categorias que tendem a se desenvolver são aquelas categorias em que o varejo tem uma melhor margem também. Então, por mais que numa primeira visão possa parecer como algo negativo para o varejo, e de fato sobre a ótica de reduzir volume, reduz o volume, né? Você aumenta a sua renda e o faturamento, né? Pensando em rentabilidade para o varejista. Então tem muita coisa para acontecer no varejo brasileiro, que está acontecendo, e a gente tem ajudado a identificar essas tendências. Né? Hoje a gente já vê uma penetração dessas canetas de 5% dos lares brasileiros, então a cada 100 lares, 5 já tem pelo menos uma pessoa fazendo uso desse medicamento. Imagina quando tiver forte mesmo aí na rede pública, né? Exatamente. Que é um projeto, que é uma ideia, né? Tende a crescer. E um outro ponto também que nós falamos muito com o varejo carioca, nos últimos meses, foi a questão das bets, né? As apostas. Esse tema já foi amplamente discutido, mas como eu falei para vocês, a gente consegue na Nielsen também entender como o consumidor ele consome. E hoje, assim como eu falei que todos os lares no Brasil, 5% já faz pelo menos uma pessoa fazendo uso de uma caneta emagrecedora, quando a gente pensa na Betis, declarado, nós temos 26% dos lares alguém. Olha isso. Declarado. Lembrem que nem todo mundo fala que aposta porque sabe que perde dinheiro. Tem gente que tem vergonha ali de falar, né? Que não, né? Exatamente. Agora, o principal vilão disso acaba sendo o jogo do tigrinho, pelo que a gente vê. É a maior penetração, né? Depois da Mega Sena, que tem um aspecto um pouco diferente. Mas é a maior penetração hoje. E as pessoas entram pro jogo do tigrinho, olha que curioso, com a expectativa de mudar de vida financeiramente. Mas acabam muito mais por declaração deles, uma percepção de que perde dinheiro do que ganha. Né? E existe um percentual alto dessa população que faz o uso de bets,
que declara pra gente que, não, a partir do momento que eu comecei a fazer o uso de apostas, eu deixei de comprar alguma coisa que eu costumava comprar para minha família. Olha isso. Olha o nível de dados que eles coletam. Não, e 50% do que deixou de ser comprado foram alimentos. Então, tudo isso movimenta o varejo, é uma série de fatores, o que traz muita complexidade para o varejista operar, para a indústria operar. Muito. E é por isso que a gente existe, para ajudar a ter esse entendimento e performar dos dois lados. Olha o nível da palestra que a gente vai ter aqui hoje. Você vai vendo, e você E que não vem ficou aqui em casa, no evento, olha tá isso. Então, da próxima vez, ano que vem, já se programa. Vem pra cá, olha o conteúdo que você vai ter aqui. Vale muito a pena. Muita coisa. E eu acho que a gente deveria ter aqui um conteúdo, um programa como esse, só para falar disso com mais tempo, eu acho, com mais tranquilidade, Seria um porque a feira é prazer. correria, o horário é apertado, e a gente acaba tendo que, infelizmente, cortar o assunto, mas a gente tem muita coisa para falar Sem aqui. dúvida. Eu tenho certeza que outras oportunidades aí acontecerão para que a gente possa dar prosseguimento a esse assunto. Pô, o Com papo certeza. com o Domênico foi incrível. Pô, Eu falei pra demais. você que você vai assistir esse episódio umas 100 vezes para absorver isso tudo, tá vendo? Demais, Muita demais. informação, né? Demais. Demais. Bom Domênico, demais. obrigado Legal. aí, cara, Obrigado. pela tua disponibilidade. Tirar um tempinho aí da tua programação para vir aqui. Imagina, já é sempre tá um com a prazer. gente E eu que aqui. agradeço a abertura das portas para vocês. Pô, E que fico à isso. disposição. Quiserem continuar esse papo ou conectar qualquer parceiro de vocês conosco para a gente poder bater esse papo sem Trazer problema nenhum. trazer um case Fiquem aqui à com disposição. vocês, vai isso ser é legal, né? Isso é legal. Exato. Pô, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Tô com essa dor, o que que tu me dá de... Vamos Isso é legal, amadurecer hein? isso Vamos aí. ver isso aí. Vamos amadurecer isso. Contem com isso. E eu agradeço novamente a abertura de vocês e o espaço concedido para nós. Muito obrigado, viu? Obrigado, tá? Obrigado à equipe aí, que veio Obrigado acompanhar vocês. ele aí. Tem uma É. comitiva aqui acompanhando ele Tem aqui. com uma galera aqui, né? pesada. Obrigado você que assistiu até agora. Como sempre, você já sabe disso, aqui embaixo tem o link com a playlist do SRE Cast 2026. Então, você vai poder maratonar todos os conteúdos aqui. Tá um Isso melhor que o aí. outro, né, cara? Pô, maravilhoso. Vem que vem. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado, pessoal.